Olá a todos, episódio número 8 de Shemuel Bet, o segundo livro de Shemuel. E a gente estava falando que o Davi, ele está pronto para mudar a capital. Ele já recebeu, já agora virou rei de todo a Israel. E agora ele decide, em vez de continuar em Hebron, que é a capital de Judá, ele quer ir para o ponto mais central, ele decide ir para Jerusalém, como falamos. Ele vai conquistar a parte de Jerusalém que está na mão dos Yevusim. Os Yevusim já estão lá desde a época de Yoshua ben Nun e nunca a Israel, até os dias de Davi, 400 anos, não conseguiu conquistar esses Yevusim. Eles têm uma cidade cercada, extremamente protegida, muito difícil de conquistar essa cidade. Então, o Davi, ele se prepara para esse feito e o jeito que ele quer conquistar a cidade é, ele quer entrar através do local onde eles se conectam com a água. Porque essa cidade dos Yevusim nem dava para cercar ela, porque ela tinha supply, ela tinha fornecimento de água através de... Eles conseguiam chegar no rio através de locais subterrâneos, através de uma caverna subterrânea, eles conseguiam ter acesso à água no rio. E aí o Davi fala que quem conseguir quem conseguir chegar no Tzinor, encostar no Tzinor, quem conseguir não. Na verdade, ele falou, vamos ver quem consegue, certo? Não quem conseguir, sim, ele queria ver quem consegue encostar nesse Tzinor. O que é esse Tzinor? Então, por muito tempo, os mefarshim tentam entender o que é, mas hoje em dia, graças à arqueologia, tem um entendimento muito mais profundo do que é esse Tzinor. Para quem já foi no Ir David, certo? Ele tem um caminho que você faz um caminho grande, na continuação chega naquele túnel conhecido do Hizkiyahu HaMelech, aquele túnel que fica tudo escuro, mas antes de chegar naquele túnel tem umas escadas bem íngremes para baixo, onde você está dentro de uma caverna. Essa caverna era o sistema de abastecimento de água dos Yevusim, na época dos Yevusim, certo? Então é muito legal esse ponto que a arqueologia, ela dá novas, ela mostra um novo aspecto do Tanakh, um novo aspecto da história, mas lá a gente vê o quão incrível era esse sistema dos Yevusim. Eles desciam muito para baixo, e agora Davi fala, quem conseguir entrar e acessar a cidade via o Tzinor. O Tzinor é exatamente esse acesso de água da cidade. Quem conseguir chegar nesse acesso de água e assim conseguir invadir a cidade, isso vai ser algo muito especial. Vamos ver quem consegue. E realmente os Yevusim, eles estavam achando que seria impossível o Davi chegar na cidade deles. Eles, e aí escreve aqui que eles botaram lá o Iver e o Piseach, o cego e o manco, para falar o Davi não vai conseguir conquistar. E tem algumas explicações por que fala o cego e o manco, o que significa. A maioria dos mefarshim falam que o cego e o manco, o que quer dizer aqui, eles falam, é tão fácil defender essa cidade que mesmo o cego e os mancos conseguem defender. Uma outra explicação interessante baseado nessa arqueologia que a gente descobriu, que eu escutei do do arqueólogo Dr. Hagi Ben-Arzi, é que os Iverim, nesses locais para abastecer água, quem trabalhava, eles botavam lá exatamente os cegos e os mancos, porque os cegos, eles estão lá é tudo escuro, e os cegos, eles estão acostumados com... quer dizer, não estão acostumados, eles não enxergam nada. Então, eles têm também um senso de audição melhor. Então,
botaram, eles botavam os cegos para cuidar dessa área, e os mancos também, eles têm força maior no braço, como eles não utilizam a perna, eles têm força maior no braço, e botavam eles também lá para trabalhar, para puxar água, para pegar água com os braços e passar para quem precisa. Então essa é uma explicação interessante. De qualquer modo, os Evusim estão falando, o Davi não vai conquistar de jeito nenhum a nossa cidade. Estavam até zombando do Davi. E aí o Davi faz essa questão, quem consegue chegar, né, nesses viadutos de água, e quem conseguiu, o Yoav ben Seruyah. Yoav ben Seruyah era, onde já mencionou, provavelmente o melhor general, era o Chief of Staff do Davi, certo? Era o general-chefe do Davi, mas mais do que isso, ele é um dos melhores combatentes, um dos melhores mentes militares que a gente encontra no Tanakh. É uma pessoa muito, muito incrível na questão militar, na questão de força e até um pouco também na questão de violência. E aí ele consegue invadir os aquedutos, a área de água da cidade, e consegue ultrapassar também esses Iverim e Pisserrim, todas as pessoas que estavam cuidando dos aquedutos. Ele consegue invadir a cidade, e depois que consegue invadir a cidade fica fácil conquistar, e assim Davi e seus homens conquistam a cidade de Jerusalém, e ele começa a fazer lá virar a capital dele. Eles tiram os Evusim de lá, matam os Evusim e transforma Jerusalém na capital dele. Quando o rei de Tzor, que se chamava Hiram, ele vê os incríveis conquistas de Davi. Ele já vê que o Davi vai ser um rei importante, e ele já manda uma delegação para ficar em paz com Davi, e manda também os melhores madeiras lá de Tzor. Tzor é no atual Líbano, certo? E lá tem madeira muito especial, árvores altas que antigamente eram usadas para construção, uma madeira muito, muito especial para construção. E aí ele manda madeiras para construírem uma casa para o Davi, e Davi constrói em Jerusalém, nessa nova capital, uma casa para ele, um palácio para o rei. E estabiliza lá a situação. Aí o Tanakh conta que Davi teve vários filhos lá, né? Teve alguns filhos em Hebron, alguns filhos em Jerusalém, e ele fica pronto para a próxima etapa. A próxima etapa do reino dele, obviamente, é os Plishtim. Os Plishtim são a maior força dessa área, a maior força militar nessa área, nesse momento. E assim que eles veem que Davi conquista Jerusalém, enquanto Davi ficou 7 anos em Hebron, mas enquanto Davi estava em Hebron, ele provavelmente não fez ataques, não atacou, ele estava consolidando o poder. Inclusive tinha o Ishboshet ainda, tinha ele não tinha, não estava com todo a Israel, então ele não estava fazendo conquistas, não estava tentando conquistar lugares. Certo? Agora que ele foi para Jerusalém, depois que ele é recebido por todo o Israel como rei, ele começa as conquistas dele, conquista Jerusalém, e começa a fazer aliança com o rei do norte, com o rei de Tzor, o Hiram. Então, os Plishtim veem que ele não é um cara qualquer, né? Inclusive o Davi morou por muito tempo com os Plishtim, e os Plishtim acharam que ele vai ser um rei subjugado por nós. Eles não acharam que ia ter uma independência de Davi. Agora eles estão vendo que Davi realmente está pegando independência, está começando a conquistar terras. Ele começa a virar uma ameaça para os Plishtim. Então os Plishtim, eles vêm com toda a força e estão preparados para atacar o Davi. Eles entram por Emek Refaim. Para quem conhece, o Emek Refaim de hoje em dia, o Vale de Refaim. Hoje em dia tem esse nome, o bairro.
Emek Refaim, e eles, através de lá, eles começam a chegar próximo a Ir David, ao que ficou conhecido como Ir David, que é a cidade de Davi, é a parte de Jerusalém que Davi conquistou, e ficou conhecido como Ir David, certo? E agora Davi está com muito medo, ele entra na cidade, entra na Metsudah. Metsudah é a cidade fortificada, ele entra lá dentro, ele não tem certeza o que fazer agora, e ele vai perguntar para Hashem o que fazer. Isso veremos no próximo capítulo. Até lá, próximo episódio.